Olá, meu nome é José Gonçalves Podes, estamos aqui no canal Plantão de História. Esse vídeo é para fechar a série Primeira Guerra Mundial. Nós já tivemos um falando sobre as causas, um outro sobre o estopim da guerra, as suas fases, e agora a gente vai terminar a sequência falando das suas consequências. Então, olho na tela, vamos lá para o nosso roteiro. Pois bem, as consequências da Primeira Guerra Mundial. Primeira coisa, meus queridos alunos, é que a guerra ela mudou o eixo de poder mundial. Até a Primeira Guerra Mundial, a Europa, no caso, era esse eixo político, econômico, cultural, era visto como centro de radiação de tudo que havia de bom no mundo, né? Não é que ele deixou de ser, mas só que ele foi superado pelos Estados Unidos. Então, a primeira consequência da guerra é essa mudança de eixo econômico e político. Há uma decadência europeia que vai se acentuar ainda mais no período entre guerras e aí se consolidou com a Segunda Guerra Mundial. E esse eixo mudou-se para a América. Os Estados Unidos se tornaram a primeira grande potência capitalista. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso num próximo vídeo sobre a crise de 29, né? Como que foi a história dos Estados Unidos no período entre guerras. Uma outra consequência é que a Primeira Guerra Mundial, ela deu também uma iniciativa, né? Ela deu origem a uma iniciativa de criar-se um fórum internacional para que os países discutissem antes de se lançar para uma guerra. Isso foi chamado de Liga das Nações. É uma espécie de antecessora da ONU. A Liga das Nações ela não teve realmente um papel efetivo durante as duas guerras mundiais. Isso porque quem organizou as Ligas das Nações foram os países ditos vencedores, Estados Unidos, França e Reino Unido. E os Estados Unidos, logo que viu como ela estava sendo estruturada, ele acabou saindo da Liga das Nações. E o Reino Unido, com a França, não permitiu nem a Alemanha participar como derrotada da guerra, e nem a União Soviética, porque a União Soviética ela vai se tornar um país comunista, né? Os bolcheviques assumiram o poder em 1917 para 18, ok? Então, ela não tinha muito fôlego para conter o avanço do militarismo pós Primeira Guerra Mundial, que vai desembocar na Segunda Guerra Mundial, ok? Bom, uma outra consequência de que tem aparecido bastante em geografia, em questões de vestibular, em questões do Enem, é essa mudança de fronteiras, tá? Que é sempre muito perigoso a gente lembrar, né, que de tempos em tempos ele está sendo refeito, né? Então uma coisa que a gente chama a atenção de vocês é que os grandes impérios do século XIX eles vão desaparecer aqui com a Primeira Guerra Mundial. Estamos falando de quê? Do Império Russo, né, que agora ele com a União Soviética ele vai, como você está vendo no mapa aqui, né? Ele vai ceder territórios para a formação de vários países, né? Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, a grande parte da Polônia, que é território anterior, né, do Império Russo. Outro império que vai acabar, né, é o Império dos Habsburgos, a Áustria-Hungria aqui, ó, ela vai dar origem a vários países, como vocês estão vendo, né? Vai ceder territórios para a Polônia, para a Romênia, para a formação da grande Iugoslávia, que é o grande país eslavo. A Áustria e a Hungria vão se separar, vão dar origem à Tchecoslováquia, que hoje também não existe mais, né? Então esse império aqui também vai acabar. Alguns apontam que o Império Alemão também acaba, tá? Mas isso é visto de uma outra maneira. Mas temos que apontar que antes da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha oficialmente chamava-se Segundo Reich, né? O Segundo Império, né? E Hitler vai fundar depois o Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão, que segundo ele duraria 1000 anos, né? Outro império que acaba também com a Primeira Guerra Mundial é o Império Turco-Otomano. Tá? Aqui o mapa está mostrando só a parte europeia, mas o Império Turco-Otomano também cedeu territórios para a formação de vários outros países, tá? Principalmente aqui no Oriente Médio, ok? Então há uma mudança do mapa aqui com a Primeira Guerra Mundial terminando. E a gente vai apontar outros também que foram feitos pelo Tratado de Versalhes, tá ok? Bom,
Nós já, como apontamos aqui, há uma decadência europeia e isso se agrava mesmo, gente, e é muito comum aparecer, né, os números da Primeira Guerra Mundial, né? A economia de guerra, no caso da Primeira Guerra Mundial, foi muito prejudicial aos interesses europeus. Então, a gente tem aqui, como está apontando para vocês, né, cerca de 13 milhões de soldados civis que morreram no conflito, 20 milhões de feridos e mutilados. Nós temos que lembrar, gente, que isso é uma consequência é, muito desastrosa para um país, porque a guerra foi longa, ao contrário das estimativas, né, que previa uma guerra rápida. A guerra foi longa e esses milhões de mortos aqui, a gente tem que lembrar, gente, que são pessoas jovens, né, em faixa etária entre 16 até 40 anos. Então, de todas as classes sociais, de todas as formações, né? Então você tem um prejuízo muito grande em questão de recursos humanos para reconstruir esses países, né? Foi muito complicado, né, para esses países, enfrentaram grandes dificuldades. Outra coisa que é consequência da estratégia de guerra e como que a Primeira Guerra foi feita, é essa questão da infraestrutura. Como a gente apontou para vocês em vídeos anteriores, a Primeira Guerra Mundial ela tem essa característica, ela não é uma guerra só militar, é uma guerra de economia contra economia. Então havia como alvo militares indústrias, parques industriais, hidrelétricas, rodovias, diques, pontes, né? Tudo aquilo que era da infraestrutura econômica. E como a Primeira Guerra Mundial, gente, afeta muito, né, os países europeus eles vão ter grande dificuldade para se reerguer durante o pós-guerra, né? Uma outra questão, gente, agora é uma questão social, que também já foi apontada para vocês em vídeos anteriores. As mulheres tomaram conta do mercado de trabalho, tá? Elas eram, em maioria dos países, a população mais numerosa, né? As mulheres nesse período de pós-guerra se tornaram mais numerosas que os homens. E é lógico, elas vão ocupar postos de trabalho, vão para as indústrias. E isso, lógico, vai alimentar seus desejos de igualdade. Então é nesse período que se reforça movimentos, protestos, entidades, né, para a emancipação feminina, para direitos de voto, direito de salários iguais. Então o movimento feminista cresce enormemente no pós-Primeira Guerra Mundial. É uma consequência social muito importante, tá, pessoal? Bom, agora vamos falar de uma consequência ideológica. Até a Primeira Guerra Mundial, os países europeus gente, praticavam o liberalismo, né? Com maior grau de abertura, menor grau de abertura, mas todos eles eram liberais, né? Todos eles adotaram o capitalismo como a sua organização econômica principal. Só que pós Primeira Guerra Mundial, os países, pensadores, intelectuais, romancistas começaram a se perguntar, né, o porquê dessa guerra e o porquê dessa tragédia, né? Se a gente pensar que antes da guerra a Europa viveu a Belle Époque, né, o seu auge, e depois da Primeira Guerra Mundial a gente tem esse desastre, né? Então a gente tem reverberação disso nas artes, na literatura. Então as pessoas começaram a perguntar, né, por que isso aconteceu? E eles colocaram culpa no liberalismo, gente. Eles colocaram culpa na ideia que cada um pode fazer o que quer, né? Cada um pode usar as propriedades do que quer, podemos concorrer, independente das suas consequências políticas, militares. Então isso houve uma revisão e alimentado pela crise, né, econômica pós-guerra, deu lugar, o liberalismo deu lugar a ideologias radicais. Não vão ser todos os países que eles serão vitoriosos, mas movimentos radicais de direita e esquerda vão assumir a União Soviética, a Alemanha, grande força disso está na França, né, na Itália, nos países aqui do Báltico. Então essas ideologias, gente, crescem muito, tá? Uma outra ideologia, gente, que não vai arrefecer, que já era da Primeira Guerra Mundial e vai ser também da Segunda, é a ideologia do nacionalismo, tá? Os países aqui cada vez mais estão com ódio dos outros, né? Então o nacionalismo exacerbado vai continuar presente no pós-Primeira Guerra Mundial. Uma outra consequência, só que a gente não vai entrar em detalhes, é a Revolução Russa e a vitória dos bolcheviques. Por que a gente não vai entrar em detalhes? Porque a gente pretende fazer um vídeo só sobre isso
na frente, ok? Mas é uma consequência da guerra, o surgimento do primeiro país comunista, que é a União Soviética, né? A antiga Império Russo, tá bom? Bom, gente, isso aqui é muito bom, legal, bacana, mas questões de vestibular, provas que vocês vão fazer no ensino médio, o principal aqui, consequência da Primeira Guerra Mundial, gente, é o Tratado de Versalhes. Isso porque, como a gente vai apontar, o Tratado de Versalhes é a principal consequência da Primeira Guerra Mundial, mas é uma das principais causas da Segunda. Isso por quê, gente? Então aqui, ó, aqui tá o esquema, mas eu vou usar o mapa de cima, tá bom? O Tratado de Versalhes foi imposto à Alemanha no pós-guerra, né? A Alemanha obrigada a assinar um tratado, ela tinha mais de 700 itens, é lógico que a gente não tem que decorar tudo. A gente vai apontar para vocês as três grandes direções, né? No geral, a Alemanha foi considerada como culpada da guerra e ela tinha que pagar por isso. Então, elas vão em direção a três grandes eixos de punição, assim, à Alemanha. O primeiro eixo de punição, gente, diz respeito à questão territorial, tá? Então, aqui, ó, eu tô apontando para vocês os itens aqui que dizem respeito a isso, né? Lembra de Alsácia-Lorena, que foram anexadas pela Alemanha pós-guerra franco-prussiana, né, em 1871, ela teve que ser devolvida aos franceses. Então, vamos lá para o mapa, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa grande perda aqui, ó, está entre França e Alemanha. Esses dois territórios, eles vão passar para a França. A Dinamarca ganhou também territórios aqui, ó, da Alemanha. A Polônia, quando foi criada pelo tratado, ela criou-se com territórios da União Soviética, do antigo Império Bisburgo, mas também da Alemanha. E aqui, se você prestar atenção, a Polônia tem essa característica. Ela tem um território que vai até a cidade de Gdansk, aqui, ó, que é um porto importante, né? Que era chamada de Danzig pelos alemães. Foi rebatizada no pós-guerra como Gdansk. Então a Alemanha tinha essa parte que você está vendo, né, que já era original dela. Ela perdeu esse território para a Polônia e ela foi repartida aqui, ó, nesse território que era separado da Alemanha, que é chamado de Prússia Oriental. Galera, preste atenção que já caiu isso em prova, que a Alemanha foi dividida, você está vendo os dois territórios divididos aqui, né, na Primeira Guerra Mundial, e também no pós-Segunda Guerra Mundial, onde você tem a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental capitalista, a Alemanha Oriental comunista. Então, gente, já caiu essa referência também da Alemanha ter sido dividida nas duas grandes guerras. Então, fique atento com isso, tá? Outra coisa, a Alemanha perdeu as colônias que ela tinha na Europa, na África, né? Isso também causou prejuízo da Alemanha. Então, a Alemanha, gente, como vocês estão vendo, perdendo esses territórios, ela perdeu autonomia, perdeu autoestima, e ela, punida dessa maneira, ela ainda teve uma outra dificuldade. Franceses e ingleses impuseram para ela, como culpada de guerra, uma pesada multa de indenização. A Alemanha tinha que pagar mensalmente para a Inglaterra e França uma indenização de guerra. Ela não vai conseguir pagar em um grande território aqui, que é o território da região de Dortmund, né? Ela, que é um território que possui grandes minas de carvão, mineral, elas foram tomadas pelos franceses, o que causou um tumulto grande na Alemanha. A Alemanha aqui, gente, ela, assim, economicamente, ela enfrentou muito mais dificuldades do que qualquer país. É a questão da perda de territórios, perda das colônias, e essa pesada indenização fez com que ela tivesse muita dificuldade. A gente vai falar nisso num vídeo próximo, né, que a gente vai fazer sobre a ascensão do fascismo, né, como que isso retroalimentou um nacionalismo exacerbado, né, uma xenofobia, uma raiva do estrangeiro, por causa das questões econômicas que foram impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes. E para fechar, gente, então lembrar, né, são três grandes eixos. A questão da indenização, a perda de territórios. O outro é a questão militar. A Alemanha não poderia ter exércitos nas fronteiras, aqui nas fronteiras, não podia ter guarda armado. O exército interno só podia ter 100 mil homens no máximo, e mesmo assim não poderia ter mais recrutamento forçado. Então isso era para tirar a força militar da Alemanha. Os parques industriais alemães foram destruídos, desativados, confiscados, né? Tanques, armamentos pesados, no caso, foram confiscados por ingleses e franceses.
Havia uma marinha, ela foi permitida ter uma marinha, mas sem submarinos, que foi o grande terror da Primeira Guerra Mundial, né, para Inglaterra e França e também para os Estados Unidos. Então ela fica sem também seu poder de um poder de poder se defender, né, ou eventualmente atacar um país. Bom, gente, essas imposições, no caso, elas foram vistas, né, como muito exageradas por muita gente, né, analistas daquela época e de hoje, né, falam que eram condições terríveis para a Alemanha e por isso ela vai tentar contornar isso, né? E é lógico que ela vai contornar como saída, tendo como saída, apostar no Hitler e no nazismo. O nazismo, com o tempo, né, devagarinho, usando subterfúgios, usando algumas armadilhas, ele vai passar por cima desse tratado de Versalhes e vai colocar a Alemanha novamente numa rota de guerra. Mas isso é outro assunto. Isso a gente vai ver num próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa no comentário, eu mando as respostas para vocês. Muito obrigado e é isso. Até já!